Olá pessoal, então nessa videoaula a gente vai ver mais um exemplo de coordenadas polares, ou seja, integrais duplas em coordenadas polares, só que a gente vai ver um exemplo um pouco mais complicado do ponto de vista da região. Então a gente vai ter uma região um pouco mais elaborada do ponto de vista dos limites de integração. Nesse exemplo aqui, então a gente tem que, se uma placa fina de metal ocupa uma certa região do plano cartesiano e ela possui uma função de densidade de massa pontual f de xy, então a massa total da placa, é dada pela integral dupla dessa função de densidade sobre toda a região que a placa ocupa. E nesse exemplo a gente vai querer calcular a massa de uma placa que ocupa uma determinada região do plano XY, que é exterior a essa circunferência, e interior a essa outra circunferência. Então, são equações dadas em coordenadas polares. E aqui a gente tem uma função de densidade de massa dada também. Então, nessa videoaula a gente vai resolver esse exemplo começando pela região de integração. Então, vamos começar entendendo que circunferências são essas, com equações r igual a 3 e r igual a 6 seno θ. E a primeira equação, r igual a 3, ela define uma circunferência bem simples. Por quê? A gente tem que lembrar que r em coordenadas polares não corresponde necessariamente ao raio de uma circunferência. O r em coordenadas polares é a distância até a origem. Quando a gente escreve r igual a 3, o que a gente está dizendo? A gente está olhando para todos os pontos do plano cartesiano que tem distância 3 até a origem. Se você juntar todos os pontos que têm distância 3 até a origem, é como se a gente esticasse um barbante de comprimento 3 preso na origem e verificasse quais são todos os pontos que satisfazem essa condição. Isso dá de fato uma circunferência de raio 3. Só que esse raciocínio vai ser importante nessa segunda equação, r igual a 6 seno θ. Vai ser importante a gente lembrar que r é a distância até a origem em coordenadas polares. Mas essa é a nossa primeira circunferência. E o que a gente vai fazer em relação a essa segunda, r igual a 6 seno θ? Nessa equação, o que a gente vai fazer? A gente vai lembrar das equações de mudança de coordenadas e a gente vai converter essa equação para coordenadas cartesianas. É uma coisa que a gente vai fazer para entender que equação é essa e que curva essa equação define. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver que seno de θ é igual a y dividido por r, para r diferente de zero. E substituindo isso na nossa equação, multiplicando por r, a gente vai chegar em r ao quadrado é igual a 6y. E aqui a gente vai usar uma outra equação que vem lá daquele triângulo que representa a mudança de coordenadas cartesianas coordenadas polares. Então, aqui olhando para esse triângulo, o que a gente observa usando o teorema de Pitágoras? Que r ao quadrado, esse r ao quadrado que aparece aqui, é o quadrado da hipotenusa nesse triângulo. Então, r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, como consta aqui em azul. Então, substituindo isso na nossa equação, o que a gente obtém? X ao quadrado mais y ao quadrado. Do lado direito, a gente continua tendo 6y. Então, o que a gente vê aqui? Essa é uma equação bem parecida com aquela de uma circunferência. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 6 seria a equação de uma circunferência. Mas aqui a gente tem esse termo 6y. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair 6y dos dois lados da equação. E nesses dois termos que envolvem a variável y, a gente vai completar quadrados. Ou seja, a gente vai imaginar que esses dois termos que estão aqui, em que envolve a variável y, vêm de um produto notável quadrado da diferença. E tem essa expressão que vocês já conhecem, que é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui a gente vê que o termo y ao quadrado consta aqui. Esse termo menos 6y, a gente vai entender que ele corresponde a esse termo do meio.
de onde a gente conclui que o A é igual a 3. Ou seja, é esse quadrado aqui que dá origem a esses dois termos na nossa equação. Só que tem um detalhe, né? Se a gente desenvolver isso que a gente escreveu, a gente vai obter de fato x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui a gente vai obter realmente menos 6y, mas esse quadrado tem esse último termo que é mais 9. E esse termo ele não se encontra aqui. Então, para a gente manipular a equação de maneira correta, a gente tem que acrescentar esse termo menos 9. E aí vocês podem desenvolver esse lado esquerdo da equação e verificar que ele é de fato igual à nossa equação original, o lado esquerdo dessa equação original. E assim, essa nossa manipulação nos diz que a equação da circunferência é equivalente a essa aqui, x2 mais y menos 3 ao quadrado igual a 9. Que é muito próxima da equação de uma circunferência, que nós sempre vimos, só que aqui no lugar de y, a gente tem y menos 3. E aqui a gente identifica essa equação mais geral de uma circunferência. Do lado direito, a gente tem o raio da circunferência ao quadrado, então o raio dessa circunferência vai ter raio 3. E aqui a gente tem x menos a ao quadrado e y menos b ao quadrado, onde a e b são o centro dessa circunferência, formam o centro dessa circunferência. Então aqui a gente tem a igual a 0 e b igual a 3. Esse é o centro da nossa circunferência, o ponto 0,3. Então essa é a segunda circunferência do enunciado. A equação R igual a 6 seno θ, a gente converteu ela para coordenadas cartesianas e visualizamos através da nossa manipulação que essa equação representa uma circunferência transladada, com o centro no ponto 0,3, e uma circunferência de raio 3. Então, a nossa região é definida por essas duas curvas, R igual a 6 seno θ e R igual a 3. Então, lembrando que o enunciado diz que a nossa região ela é exterior à circunferência R igual a 3 e interior a essa segunda circunferência que a gente desenhou em amarelo. Lembrando que essa circunferência em laranja, ela tem esse ponto mais alto aqui no ponto 0,3. Então, como é que vai ficar a nossa região? Ela fica dessa forma. Então, é a região exterior a R igual a 3, a circunferência de centro na origem em raio 3, e interior a essa circunferência que a gente colocou. Então, a nossa região é essa aqui em cinza. O primeiro passo é sempre a gente visualizar a região, desenhar ela. E agora, a gente vai descrever essa região em coordenadas polares, fazendo um intervalo para R e um intervalo para θ. Então, vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem visualizar qual é o intervalo para R que a gente vai usar nesse exemplo. Imagine que a gente tem um ângulo θ qualquer, válido para essa região. Tentem visualizar qual é o intervalo para R adequado, qual é o menor valor de R e qual é o maior valor de R que a gente vai ter nos pontos da nossa região. Então, tentem fazer isso. A gente já vai fazer agora esse intervalo para R. Então, como que a gente vai visualizar esse intervalo para R? Imagine que a gente fixou aqui um ângulo qualquer, que fornece pontos na nossa região. Eu estou chamando esse ângulo aqui de θ-τ. Então, se a gente olhar para todos esses pontos do plano cartesiano, que podem ser escritos em coordenadas polares com esse ângulo θ, quais são os pontos da nossa região? Se a gente destacar eles na figura, a gente obtém esse segmento aqui. Esses são os pontos da nossa semirreta pontilhada que pertencem à região que descreve a placa no enunciado do exemplo. Então, o que a gente vai observar aqui? As duas extremidades desse segmento são o que definem o intervalo para R. Esse ponto aqui, ele é o ponto mais próximo da origem que nós temos, ou seja, o ponto com a menor distância até a origem, ou seja, o menor valor para R.
E esse ponto aqui é o ponto mais distante que nós temos no nosso segmento. O que tem distância até a origem maior, ele é o que fornece o maior valor para R. E vocês podem ver que, escolhendo qualquer ângulo θ dentro da nossa região, a gente sempre vai encontrar o ponto mais próximo da origem e o ponto mais distante da origem seguindo o mesmo padrão. E que padrão é esse? O ponto mais próximo da origem vai estar sempre na circunferência de raio 3. E esse ponto vai ter sempre distância 3 até a origem. E esse segundo ponto aqui? Eu espero que vocês concordem que a gente não pode escrever, por exemplo, R igual a 6, ou R igual a 9, ou qualquer coisa do gênero. Isso está errado por quê? Porque esses pontos aqui na circunferência em vermelho, eles não têm todos a mesma distância até a origem, certo? Alguns pontos estão mais distantes da origem e alguns pontos estão mais próximos da origem, nessa circunferência em vermelho. Então aqui a gente não vai ter uma expressão constante para R. A gente vai ter uma expressão para R que depende de θ. É exatamente a equação da circunferência em vermelho. R igual a 6 seno θ. Vocês podem observar que quando a gente escolhe θ é igual a 90 graus, θ é igual a π sobre 2, o que a gente obtém nessa direção? Quando θ é igual a π sobre 2. Essa equação para θ igual a π sobre 2 fornece R igual a 6, que é a distância até a origem desse ponto mais alto, certo? Conforme o nosso esboço aqui em cima. Então está feito o nosso intervalo de integração na variável R, que descreve a região do enunciado. Agora a gente precisa desse intervalo para a variável θ. Como nós colocamos R em função de θ, nesse intervalo, nesse limite de integração, nós vamos precisar colocar como limites para a variável θ números reais. A gente não pode colocar R em função de θ e θ em função de R, certo? Se R está em função de θ, θ tem que ser definido por um intervalo de números reais. A gente não pode colocar funções para a variável θ também. Então, vou pedir novamente para vocês pausarem o vídeo e tentarem visualizar qual intervalo para θ é adequado para a gente nesse exemplo, certo? Então, pausem o vídeo, tentem fazer isso e a gente já vai colocar agora a resolução. Bem, então essa animação ajuda a gente a visualizar qual é o intervalo adequado para θ. Então, a gente vê que a gente, na animação, tem diferentes valores de θ, ilustrados por essa semi-reta. E a gente tem o menor ângulo θ aqui, no começo da animação, e o maior ângulo θ aqui no final. Então, a gente vê que o nosso intervalo para θ está aqui dentro do intervalo de 0, contido no intervalo de 0 até π, de 0 até 180 graus. Reparem que a gente não está usando valores de θ, por exemplo, entre 180 e 360 para descrever a nossa região. Nós não temos pontos da região aqui embaixo. A gente está contido nesse intervalo de 0 até 180. Mas o nosso menor ângulo θ, que está aqui, ele não é θ igual a 0. Certo? Aqui no começo do GIF, a gente não começa em θ igual a 0 para descrever a nossa região. E o maior ângulo θ aqui não é θ igual a π. Ou seja, o nosso ângulo θ está limitado por ângulos θ0 e θ1. Certo? Então, θ1 é esse maior ângulo θ que a gente vê aqui e θ0 o menor ângulo θ. E essa figura ela é simétrica em relação ao eixo y. Então, esse ângulozinho que a gente vê aqui é o mesmo ângulozinho que a gente vê do lado esquerdo, o que falta para 180 graus. Então, esse maior ângulo θ, que a gente chamou de θ1, ele vai ser igual a 180 menos o ângulo inicial, que é o θ0. Então, agora, vocês podem tentar pausar o vídeo e descobrir que ângulo θ0 é esse. E com o θ0, descobrir o ângulo θ1. E a gente já vai voltar
resolvendo isso, certo? Então vamos ver agora que ângulo θ0 é esse. Bem, o que é crucial aqui para a gente observar é que esse ângulo θ0 ele é definido pela interseção das circunferências, certo? Esse menor ângulo θ0 é o ângulo θ0 do ponto de interseção dessas duas circunferências, vermelha e azul. E como que a gente faz para encontrar esse ponto de interseção, as coordenadas polares dele? Basta lembrar que um ponto de interseção das duas circunferências é um ponto que pertence às duas circunferências, ou seja, é um ponto cujas coordenadas satisfazem as duas equações. Então é só resolver esse sistema. Naturalmente aqui o mais fácil é simplesmente substituir r por 3 nessa segunda equação, ou substituir r igual a 6 seno θ na equação de cima. De um jeito ou de outro, a gente obtém a equação 6 seno θ igual a 3, que é equivalente a seno de θ igual a meio. Bem, então qual é o ângulo θ aqui no primeiro quadrante? Um ângulo θ entre 0 e π sobre 2, que tem o seno igual a meio. É o ângulo de 30 graus, certo? Π sobre 6. E tendo encontrado θ0, a gente sabe qual o intervalo para θ que descreve a nossa região de integração. Θ fica entre π sobre 6 e 5π sobre 6. Só substituindo θ0 igual a π sobre 6 aqui, e na expressão que define θ1, π menos π sobre 6. Então, com isso, a gente já consegue montar a integral dupla que vai fornecer a massa total da lâmina que está no enunciado. A gente vai fazer isso aí em coordenadas polares. Então, a integral mais externa é essa aqui na variável θ com o intervalo correspondente. Bem, nesse caso, a gente tem r em função de θ, no seu limite de integração. Então, a gente não pode colocar r como a última integral, certo? A variável r tem que ser aquela mais interna, porque ela está em função da variável θ. Então, está aqui o limite de integração para a variável r. Então, aplicando o nosso teorema de mudança de variáveis, aparece aqui o jacobiano da mudança de variáveis. E aqui a gente tem um ponto muito importante. Esse jacobiano, cuja definição eu coloquei aqui, ele depende das derivadas parciais de x e de y em relação a r e em relação a θ. Só que as equações x é igual a r cosseno θ e y é igual a r seno θ, elas são equações da mudança de variáveis. Elas não dependem nem da região de integração, nem da função cuja integral dupla a gente está calculando. Ou seja, sempre que a gente fizer uma mudança de variáveis de coordenadas cartesianas para coordenadas polares, o jacobiano vai ser sempre o mesmo, independente da integral em questão, desde que as hipóteses do teorema sejam verificadas e que a gente use um intervalo para R de valores não negativos. O valor absoluto do jacobiano que aparece na nossa integral vai ser igual a sempre o valor R. E o que resta aqui para concluir a mudança de variáveis é escrever a função cuja integral a gente está calculando. Resta escrever essa função nas variáveis r e θ, nas coordenadas polares. Isso a gente não vai fazer nessa videoaula, porque agora vocês já estão bem equipados para terminar, para concluir o cálculo dessa integral e depois verificar a resolução nas notas de aula. Então façam isso e não se esqueçam de ver o roteiro de atividades no Moodle e fazer a leitura de toda essa sessão das notas de aula.